razão de existir de um arco é para melhorar a compreensão da história, melhorar a compreensão de um personagem e principalmente para você fisgar o espectador com maior facilidade. Arcos e curvas de desenvolvimento de personagem não é uma técnica americana, é uma técnica aristotélica, é uma técnica que vem do teatro, é uma técnica muito boa para a gente desenvolver narrativa. Enfim, o arco ele possibilita você ter uma estratégia melhor na sua escritura. A grande novidade que eu estou trazendo para vocês, sem dúvida, é o sentido dos personagens. O arco de um personagem tem que levar em consideração como ele age e como ele sente. É a jornada do agir e a jornada do sentir do personagem. O personagem ele é movido e afetado por paixões. Então, se você quiser dar densidade para o personagem, vá nas personalidades dele. É a personalidade dele que vai refletir em tudo que ele pensa e faz, tá? A densidade de um personagem está nas suas paixões, nas suas personalidades e em seus danos. O arco mais importante do Demônio Show é um denunciante oculto que vai permear a série toda desde o início. Alguém denunciou o jornalista Mitch, um apresentador de TV, que ele assediava sexualmente as pessoas que trabalhavam com ele, e ele é demitido. O primeiro episódio do Demônio Show é a demissão de Mitch. Isso a gente chama de incidente inicial. A partir daquela demissão de Mitch, que são os primeiros minutos da série, se cria-se um arco invisível, intuitivo, de quem seria esse denunciante. Quem seria essa pessoa? Aí eles vão numa pista falsa que é alguém, vai na pista falsa que é outro. Só no último momento da série é revelado a identidade desse denunciante. Isso é um arco. Esse arco primeiro que eu falei, a gente chama de arco estrutural. E depois eu chamo de arco 2, é o arco do personagem. Ele tem alguma diferença. E eu tenho um terceiro arco, que é um arco que eu uso ele para poder melhorar os outros arcos. O arco dos personagens do Demônio Show é o arco da Alex, a personagem principal. É uma jornalista. E o arco dela é de uma densidade emocional, o arco dela é o arco da personalidade, é o arco das paixões, por isso a gente trabalha com a semiótica das paixões. A Alex tem uma curva que vai revelar uma verdade, assim como a curva do denunciante Mitchell. E a verdade dela é que ela mente para a filha, ela mente para as pessoas, ela mente diante da tela, ela é uma mentirosa. E ela precisa confessar, ela precisa assumir essa verdade. Aos poucos você vai sabendo que o marido dela é fake, ela não liga para a filha, você vai vendo que ela tem problemas emocionais seríssimos e esses problemas emocionais vão refletir nas ações dela. Então o arco da Alex em The Morning Show se fecha na última cena, quando está acabando a série, a última cena mesmo. Ela revela a verdade para a filha. O arco dela, ela esconde da filha, né? Ela tem que revelar para a filha. A estrutura dos arcos dos personagens, da estrutura da série e de outras séries boas, elas são idênticas. Isso é um formato. Big Little Lies tem 2 incidentes estruturais. Um é o arco de um incidente inicial que alguém morreu, então há uma investigação. Vai se descobrir quem era o assassino e o assassinado que estava oculto desde a primeira cena. Então o arco vai revelar a identidade de quem matou e de quem morreu, como The Morning Show. Mas nós temos em Big Little Lies um outro arco muito importante, que se inicia também no início do primeiro episódio. Ele tem um começo com um incidente também, que é quando um garoto, Zig, é acusado de ter batido numa outra garota. Aquele incidente, aparentemente, assim, sem muito sentido, ele gera um dos melhores arcos da série. Quem bateu na criança? Você só vai saber no último minuto, porque a identidade de quem bateu na criança está ligado com a identidade de quem matou, enfim. São 2 arcos estruturais muito importantes. Se você não viu a série, veja, você vai perceber como esses arcos estruturam o oculto da série. Por exemplo, você tem a Madeleine, que é a personagem principal. Ela tem um arco de passionalidade, que ela tem uma culpa. Ela tem uma culpa por ter traído o marido. Ela parece querer ser uma mulher perfeita e ninguém é perfeito, todo mundo é imperfeito. E o arco dela é o incômodo dessa culpa, até ela confessar de que ela é culpada, até ela tirar aquilo de dentro. Então o arco dela vai ser revelar para o marido dela que ela traiu ele. E essa revelação vai tentar ocorrer no final do último episódio da primeira temporada. Ela vai tentar fechar esse arco que ela tem de culpa, revelando essa traição no final da série. Os eventos que fecham a série Big Little Lies no final ocorrem em razão dessa culpa que ela tem. Em Round 6, qual que é o arco de Ji-hoon? O arco dele é ter a filha de volta.
o arco de ação. Mas a estratégia de Round 6 é ter um arco oculto. Como o The Morning Show e como Big Little Lies, você tem alguém oculto por trás de tudo que precisa ser revelado no final como uma grande surpresa. Eu tenho mais um terceiro arco que eu chamo arco estratégico. Ele vem antes do final da série. Hannah, que é uma personagem, que é uma jornalista morena em The Morning Show, o espectador acha que ela é a denunciante de Mitchell, né, que é o personagem principal, que foi afastado da TV. Só que ela morre no 7º episódio, de 10 episódios, ela morre no 7. Você fala, nossa, e se não é ela, então quem foi? Isso são chamados de arcos estratégicos, porque depois é que vai revelar. Round 6 ele acontece quando há um policial em busca do irmão. Esse é o arco. A partir do momento que o irmão some, a partir do momento que ele encontra o irmão, que verdade que existe, que ele vai descobrir. E qual é a função desse policial dentro da série? É montar uma descoberta de quem está por trás de tudo no 7º episódio, para tirar sua atenção do verdadeiro autor de tudo que vai surgir apenas no último episódio da primeira temporada. É só para mostrar que o arco tem um sentido, ele começa, ele permeia a série e ele termina. E a gente chama isso de implicação, concessão. Existe uma teoria que, se vocês entrarem lá no nosso site, vocês vão ver como é que eu faço essa teoria para montar esse arco. Eu tenho um artigo onde eu explico melhor, mais profundamente, como é que funciona esse arco, vocês podem ler